Pronto. Nós vamos passar agora para a parte da Casa do Pão. Enquanto o Diego coloca aí já o slide, e a gente retoma a live. Pronto. Então, para a gente prosseguir, nós queremos passar agora a palavra para o diácono Ayrton, que está cuidando da Casa do Pão. E eu não sei se o diácono Ayrton já estava aqui, mas algumas pessoas já estavam, quando eu falei da experiência que eu tive na Jornada Mundial da Juventude, em que durante a jornada nós comíamos de enjoar, polenguinho e tudo, e que agora, quando uma pessoa vai e entrega o que sobrava para um morador de rua, o morador de rua diz: essa semana eu comi todos os dias. Então veja que experiência rica e que hoje o diácono Ayrton está vivenciando na sua experiência de gestor da Casa do Pão. Eu passo ao diácono Ayrton para que a gente possa fazer esse fechamento. Então, eu quero saudar a todos, especialmente aqueles que estão aqui na mesa. Nosso bispo auxiliar, tão inserido nas causas sociais da nossa arquidiocese, do nosso regional. Agradecer o convite também a Adelson. Talvez fazer uma memória breve para quem nos acompanha daquilo que é a Casa do Pão. Casa do Pão vem do sonho, do desejo, do coração de Dom Fernando, também Dom Lima Macedo, que deixa uma marca. 1939, a belíssima Igreja do Espinheiro. O congresso que aconteceu aqui deixou uma marca, em 1939. Agora, em 2022, um outro templo. Um templo da Eucaristia em forma de pão de padaria, de pão para os mais pobres, mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, um desafio e um presente. Um presente da CNBB, porque ela foi possível a construção da casa, porque a CNBB pôde ofertar aquilo que foi recolhido como oferta no Brasil inteiro para o Congresso. Além disso, a Santa Casa de Misericórdia, que fazendo parceria com a própria arquidiocese, oferece esse imóvel e nós o temos como comodato para a Arquidiocese de Olinda e Recife. E esse imóvel que está localizado em um entorno de patrimônio histórico, é um entorno de tombamento, mas não é um imóvel tombado, tem toda uma dificuldade para que a gente deixá-lo do jeito que ele está hoje. Do jeito que essa Casa do Pão está funcionando, foi com muito trabalho, muito esforço, para que a gente pudesse ter um prédio funcionando. E aí a gente também agradece a todo o empenho da própria arquidiocese, mas também dos poderes públicos, que muitas vezes a gente aponta dizendo que é um problema, o poder público. Nos ajudou nesses tempos para que a casa pudesse funcionar. A gente sabe de toda a questão burocrática para fazer o imóvel funcionar. Então, nós tivemos o IFAM, a prefeitura, Corpo de Bombeiro, quer dizer, tantas entidades que se envolveram, universidade, Ministério Público, DPU, DPE. Então, todos esses estiveram muito inseridos para que a casa, no dia 15 de novembro, estivesse sendo inaugurada. Foi um milagre. O primeiro milagre da casa foi que ela pudesse estar aberta. Pois ela funcionou antes, de forma provisória, em um prédio também da Santa Casa, na Rua do Imperador, e por mais de um ano a gente acompanhou as pessoas e foi fazendo uma experiência piloto, para que quando estivéssemos na casa, nós errássemos menos. Também foi uma oportunidade de aproximação às pessoas em situação de rua. E também aos movimentos que estão ali ao redor. Aqui eu vejo Carol, Além do Pão, os frades franciscanos, o pessoal da Pastoral do Povo de Rua. A gente foi encontrando, não é? Para a gente também achar o nosso caminho. Então, a casa se configurou
a partir de uma pergunta: qual é a vocação da casa? Então, a gente foi construindo, enquanto equipe que estava no Congresso Eucarístico, conversando. Então, a gente pensou pelo menos nesses pilares, que aí estão. Um restaurante, que possa ser restaurante-escola, a questão da higiene pessoal, o banho e a lavagem de roupa, o atendimento médico, o atendimento jurídico e o atendimento espiritual. Quando a gente coloca isso aí, a gente imagina que o restaurante, para funcionar, precisa de cozinheiro, precisa de comida, precisa de gás. Então, a gente criou uma rotina na casa, que hoje o café e o almoço, eles são servidos numa parceria com a prefeitura, a Arquidiocese de Olinda e Recife e prefeitura. Porque, como vem, dentre as parcerias, nós temos um centro pop. E esse centro pop é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo, atende a sociedade e também nos ajuda a manter a casa. Vocês sabem que um dos maiores problemas de manter uma casa no naipe, no tamanho da Casa do Pão, é como se pagam as despesas. Como se paga funcionário, energia? Como é que a gente mantém a casa? Então, são essas parcerias que aqui estão linkadas, que têm nos ajudado há 2 meses pagar as contas, para que a gente não comece um projeto já fadado a fechar com 2 meses ou com 2 anos. Então, hoje a gente tem higiene pessoal, a gente tem o atendimento em restaurante. Na primeira parte do dia, o café servido para 50 pessoas. Essas pessoas têm horários, elas têm dias e elas podem ficar na casa durante o dia. Ali elas podem ter atendimento psicológico, atendimento de assistente social, orientação jurídica, elas podem assistir um pouco de TV, muitas vezes descansar. Há um grande desejo de descansar com segurança. A gente pensa que é um assistencialismo e uma bobagem, para mim e para você, que dormimos em segurança. O povo em situação de rua dorme atônito, esperando a qualquer hora levar uma cacetada ou levar um tiro. Quando chega lá naquele espaço, eles repousam, que roncam, porque se sentem seguros depois de tomar banho, depois de tomar café, terapeuta ocupacional, roda de conversa, assembleia. Então, isso dá uma motivação. Ao mesmo tempo, algo bem interessante que Padre Júlio falava, um dos lugares mais frequentados e que nos dá mais aperreio na Casa do Pão é o bebedouro. Final de semana, Poliana está aqui conosco, que é uma colaboradora da Arquidiocese de Olinda e Recife, na Casa do Pão. Final de semana, por vezes, a gente está agoniado atrás de água, de tanta água que se consome na Casa do Pão. Há deles que colocam a garrafa no bebedouro, água mineral, tomam uma garrafa, 2, 3, uma atrás da outra. Sede, sede. Veja outra coisa interessante. Boa parte dos que aqui se encontram trabalham com pessoas em situação de rua. Aquele café doce. O café é muito doce. Se a gente não coloca açúcar, reclamam. Café não tem açúcar. Mel. Parece mel. Precisa, o organismo precisa. Então, esse restaurante em que a gente tem o almoço, o jantar, volta de 50 pessoas ou mais. Depois, à noite, não a prefeitura e a arquidiocese necessariamente mantém, mas a gente já está com todas as noites, com grupos, e há noites que tem 2 grupos que servem refeição para o povo em situação de rua. Uma média de 200, 300 refeições por noite. Isso quer dizer que semanalmente nós passamos de 1.500 refeições, semanalmente. E grupos dos mais diversos. Você vai ter evangélico da Assembleia de Deus que está lá servindo com o seu grupo.
você tem gente que não é necessariamente de igreja, você tem paróquias, você tem os unificados, você tem judeu, você tem ateu, você tem gente de todo credo ou sem credo. Os unificados estão conosco, aqui citados. Pessoal que é dos samaritanos está conosco também. Conosco está a paróquia das graças, conosco está o pessoal do Pão Nosso de cada noite. São muitos grupos que estão ajudando. Restaurante, mas também o restaurante que se propõe ser um espaço em que a gente pode fazer alguma coisa em relação à formação. Agora nós estamos no contato com o SENAC para também nos ajudar nesse processo. Mas eu falo da higiene pessoal, do banho. Eu vou apresentar aqui alguma imagem de algumas criaturinhas que, ao tomar o banho, se sentem outra pessoa. Parece filho de rico. Olha que princesa. Eu acho que eu não estou conseguindo andar aí, não. Dá uma descidinha aí, por favor. Mais uma vez. Por gentileza. Pode descer. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Olha essa princesa de Pitó. Isso é depois de tomar banho. Toma banho, toma café, pega um livro, faz a leitura e conversa. A mãe olha para a filha e diz que a filha está com cara de rico. E é verdade. Eu queria que você, por gentileza, voltasse às fotos, meu irmão. Por gentileza, lá do começo. Falava da comida imediatamente. Volte aí, por favor. Pode voltar. Isso. Olha, aí está a Casa do Pão, Rua do Imperador. Nela, o quinto pilar é o pilar espiritual. Padre Júlio falava de Irmã Dulce dos Pobres. Essa capela está aí no meio, também aquela foto de cima, é uma capela que foi dedicada a Santa Dulce dos Pobres. Esses dias, Dona Macedo estava lá conosco. Momento especial, celebrando a missa, os pobres, Dom Fernando presidindo, Dona Macedo, Padre Josenildo. A capela está na parte superior, um lugar belíssimo. Veio o Recife de uma forma bela. Nossa cidade é bonita, nossa cidade é agradável. Pode passar, meu irmão, por favor. Antes de passar, olha só. Aqui atrás, nós tínhamos aqui embaixo momento de catequese. Há crianças que estão aí na rua, estão em invasões, estão fora da escola. É um momento em que se pode conversar, fazer uma partilha, uma dinâmica, porque também o nosso desejo é esse processo de alfabetização, tanto de crianças quanto de adultos. Pode passar. Na parte de cima, lá à esquerda, o grupo à noite vem servir a comida, mas sobe para uma roda de conversa para ver a necessidade daqueles que precisam migrar para algum centro terapêutico ou que desejam, não é, sair do mundo das drogas para serem acolhidos por algum grupo terapêutico. Seguido, uma segunda foto, na parte de cima à esquerda, atendimento médico. Nós temos médicos voluntários que atendem. Olha a criança aqui, também no momento de catequese. Em seguida, um outro médico atendendo. Nós temos, por exemplo, médico dermatologista. Ah, e o povo da rua faz botox? Não, não faz botox. Mas o povo da rua tem pano branco, frieira, chanha e tudo que é de coisa que você imagina e que a fila é grande para dermatologista. Mas também o refeitório, as crianças. Eu coloquei aquela foto ali abaixo, vocês veem as pessoas vestidas de azul, são os nossos ASGs, os que trabalham nos serviços gerais. A grande maioria veio das ruas. Esses eram moradores de rua e que foram contratados. Deles que pela primeira vez têm uma carteira assinada. Nós temos, inclusive, um travesti no nosso grupo. Acolhemos na casa. E
é uma pessoa respeitosíssima e respeitadíssima. Inclusive, que tem um amor muito grande pela própria casa. Nós somos uma igreja, mas somos igreja que precisamos acolher a todos. Então, temos um grupo muito bom. Aqui o material entregue na hora do banho, o kit. Aqui nós temos a DPE, Defensoria Pública do Estado. Vejam que o defensor público está vestido de jaleco verde. Aí é o defensor Henrique, tem um trabalho profundo com o povo em situação de rua. Mas também a sociedade civil, esse senhor que está trazendo banana, de 15 em 15 dias, traz uma carrada de banana para a Casa do Pão. E olha que banana é bom. E alimenta. Então, inclusive, nos ensinou como é que a gente vai passar 15 dias fazendo amadurecer gradativamente as bananas. Então, a gente não perde banana, não é isso, Poli? Não perdemos, porque ele também nos ensinou. Pode passar. Aqui, a fila do pão é uma fila grande, não é? Especialmente no horário da tardinha. Por volta das 17, 18 horas. É tão interessante. Tivemos uma experiência ainda na casa provisória de uma moça vestida com a roupa do trabalho. E aí eu encostei junto dela, ainda na casa provisória. Disse, olha, é para o povo de rua, mulher. Você está vestida com a farda do trabalho. Aí, às vezes, chama padre, né? Não é diácono, não. Padre, é porque se eu comer, meus filhos comem mais. Se eu comer aqui, vai sobrar em casa e os meus filhos comem mais. Lembram da insegurança alimentar que o padre falava? No nível 2, o adulto deixa de comer para dar comida ao seu filho. Então, a casa é para o povo de rua, é verdade. Mas se ela pudesse infiltrar e comer o jantar em casa, sobra para os meninos dela. Por favor, padre, não me tire da fila. O que é que a gente vai fazer na hora dessa? Coma, minha filha. A casa é para o povo de rua, mas a casa é para quem tem fome. Por favor, pode passar, estou terminando. E colocando essas imagens, talvez dava para a gente fazer um book. Não era? Se a gente olhar essas pessoas, se a gente desse um banho em cada uma e a gente reenquadrasse a foto, dava para a gente fazer um book. Olhem a cara desse menino que está vestido de roxo aqui embaixo. Eu acho que é das imagens mais impressionantes. Foram tiradas por Poli, essas imagens. Esse menino está olhando para a gente, está perguntando, e aí? Ou seja, na linguagem do povo de rua, povo em situação de rua, ele está enquadrando a gente. O olhar dele é dizendo, e aí? Mas olhe que essa outra imagem para mim é muito significativa, lá em cima. Aqueles dois senhores. Agora, pelo Natal, nós distribuímos também cestas, e por trás deles tem os dois e tem duas fotos, que talvez nos motiva bastante, todo dia. É o Papa Francisco e por trás o nosso arcebispo. E junto dele, esse aqui, que é tão envolvido nas causas sociais. Por favor, mais uma vez. Mais uma vez, veja só, o alimento. E aqui a gente tem a hora da refeição. Veja a hora da alegria. Veja como degusta com alegria. A grande maioria aqui trabalha com essa situação. Mas é a alegria da Casa do Pão. A gente pode dizer com muita alegria. Passe, por favor, para a gente terminar. Esse senhor de camisa preta sempre está com um livro na mão. Então, existem histórias de pessoas que têm cultura formal, de universidade, que estão naquela situação. Por favor, a última. Isso. E com essas imagens, eu queria lembrar a todos da experiência da Casa do Pão, como essa experiência de parceria com a Prefeitura da cidade do Recife,
A secretária de Ação Social, Ana Rita Suassuna, tem sido muito presente conosco. É alguém de uma sensibilidade que a gente também tem que dizer. A Defensoria Pública da União, a defensora-chefe, tem um trabalho belíssimo nas madrugadas pelo Recife, acompanhando as pessoas em situação de rua, tanto quanto a Defensoria Pública do Estado. A Universidade Rural já deu 2, 3 cursos dentro da Casa do Pão, cursos de aperfeiçoamento, de aprimoramento para as pessoas que trabalham na área social, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. As ONGs que estão conosco, as paróquias que estão conosco. Todas as segundas-feiras a paróquia Nossa Senhora das Graças assume o jantar daquela noite e toda a sociedade civil. Mas eu queria somente dizer que, além de todo o sonho do coração de Dom Fernando, do coração de Dom Limacedo, há um grande desafio. O desafio do dia a dia. Há um romantismo por trás, muitas vezes. É bonito, é o povo de rua, mas é violento. É violento. Padre Júlio Lancelotti acabou de nos falar, não é? É violento. A gente precisa ter um detector de metais na nossa Casa do Pão. Precisou. A gente não queria. Mas a gente viu que tinha alguém entrando armado. E alguém ameaçou. E alguém pode matar o outro. Esses dias nós pegamos 3 facas peixeiras enormes. Pegamos facão enorme. Tem gente que quer ir às vias de fato. Mas porque foram tão espoliados, destruídos, desumanizados. Aquilo que é o desejo ainda de sobreviver diante de toda essa situação de violência. E qual é o nosso papel? É acolher. Qual é o nosso papel? Minimizar. E qual é o nosso papel? Continuar acreditando nessas pessoas, não é? E também nos seus sonhos. Por isso a Casa do Pão tem se colocado, não é, como esse espaço que deseja acolher os indesejados. Porque também fomos descobrindo que ao redor, os comerciantes não apoiam aquilo que a gente faz. Porque isso impede que o comércio seja um comércio limpo e muitas vezes afasta a clientela. Então, já chegou a nós, já fui visitado por algumas pessoas, dizendo da dificuldade de acolhimento dos comerciantes daquela região à Casa do Pão. O que para nós é belíssimo, para as dioceses é belíssimo, para nós que temos essa pegada. Mas nós sabemos muito bem que nós somos sinal de contradição para outros. Mas não queremos abrir mão daquilo que cremos, daquilo que é a nossa identidade. Por fim, meu irmão, por gentileza, o último slide, eu trouxe, se você puder ampliar, eu trouxe aquilo que hoje nós estamos nas redes sociais. Nós estamos migrando de ser o Instagram do Congresso Eucarístico Nacional. Nós aproveitamos esse Instagram, que tinha um bom número de seguidores, e nós estamos migrando esse Instagram para se tornar só Casa do Pão. Mas hoje esse Instagram funciona exatamente como o acesso, como o contato. Ali tem o número da Casa do Pão e ali tem também um link para as pessoas que desejam fazer doações. Nós temos um Pix, pixcasadopão@aor.org.br. Entrando nesse Instagram do Congresso Eucarístico 2020, você vai encontrar todas as informações, porque o nosso desejo é que essa casa tenha a sua autonomia, que ela não precise tirar recursos de uma arquidiocese que já tem tanto recurso, não é, aplicado. Então, a gente comprometido. Então, a gente tem Instagram que está migrando. E também temos esses canais, que são os canais para doação. Já temos alguns doadores que estão se tornando fiéis, não é? Para que a gente possa garantir
a manutenção da casa. Por fim, um convite. A casa está aberta todos os dias, de domingo a domingo, das 7 da manhã às 9 da noite. Só é chegar lá e dizer que quer conhecer a casa, quer aproximar-se da casa. Na recepção, nós temos um colaborador, aquilo que a gente chama de funcionário, da Arquidiocese de Olinda e Recife, que está ali para acolher aquelas pessoas que desejam conhecer a casa. Doação de material, bem-vindo. Doação do seu tempo de serviço, bem-vindo. Doação também pecuniária. Se você pode doar fazendo um Pix, fazendo um depósito, também nós agradecemos. Isso quer dizer que queremos aumentar esse leque de pessoas atendidas e cumprir aquilo que os nossos pastores nos pediram, para que a gente tenha uma casa que cuide dos mais pobres, especialmente do centro do Recife. Obrigado. Então, a gente agradece ao diácono Ayrton pela dedicação, que vai além dessa apresentação. A gente percebeu como ele fala com o coração, né? Os olhos brilham e o coração é como o Papa Francisco está falando já na mensagem do mesmo missionário, corações ardentes e pés a caminho. Então, certamente essa experiência vem comprovar aquilo que é um grande sonho de Jesus, que haja fraternidade e responsabilidade em relação a todos nós. Queremos, então, nesse momento, convidar o nosso irmão Rodrigo, que ele é da Pastoral do Meio Ambiente, e estamos acompanhando a chegada dos índios lá em Cruz de Rebouças, uma experiência de índios, uma aldeia urbana. Então, como aconteceu isso? Desde quando? Que experiência é essa? Quais são os desafios que essa experiência nos traz? Gente, bom dia a todos e todas. Então, bom dia, Dona Macedo, Adelso, Diácono Ayrton. Então, como o Dona Macedo falou, né, a gente está acompanhando, nós da Pastoral Ambiental, junto também com o CIMI, né, Comissão Indigenista Missionária, a gente está acompanhando a aldeia Marataro Caeté, que é uma retomada ancestral que está acontecendo lá no município de Igaraçu. Tem um terreno que estava abandonado, né, um terreno de aproximadamente de 8 hectares, que estava abandonado, e da necessidade, né, Dona Macedo, que os indígenas, em contexto urbano, tiveram aí de ter um território para poder ser reconhecido como povo indígena, mesmo no contexto urbano, é que veio, né, surgiu essa retomada, essa ocupação. É uma coisa que ficou muito nítido, né, essa exclusão que eles tiveram de como povos indígenas na época da pandemia. E até em outras campanhas de vacinação, como a da gripe, né, a da H1N1. Porque as secretarias de saúde dos municípios e do estado não reconheciam esses povos indígenas como indígenas porque não estavam aldeados, não estavam dentro do território, né? E aí é uma coisa que eles trazem muito, né, que se fala muito, que assim, o ser indígena não é porque a pessoa está no território, não é porque está dentro de uma aldeia, mas o ser indígena é toda uma questão étnico-cultural de tradições que ela carrega com ela mesma, né? Seja em coletivo, seja de forma individual. E aí, como, né, foi levantada essa necessidade por parte do próprio poder público em ter esse reconhecimento como indígena, de estar dentro de um território, foi aí que o povo, né, resolveu se organizar e aí formando uma nova etnia a partir de várias etnias que habitam, né, aqui na região metropolitana, formar o povo Caraçu-Anaçu, né? Ou seja, está dentro desse território agora, nessa retomada lá em Igaraçu,
formando a aldeia Marataro Caeté. Então, em homenagem, inclusive, aos índios Caeté, né, que habitavam todo o litoral do estado de Pernambuco. E aí, nessa retomada, né, como o Dona Macedo está falando, existem muitas necessidades, inclusive de segurança alimentar, né? A questão da segurança alimentar, que é uma necessidade muito presente lá na aldeia, assim, porque o pessoal está numa retomada, já começaram, inclusive, a plantar, a produzir na terra, né? Ainda, claro, o tempo da natureza é outro, ainda não se retirou nada, né? Mas o pessoal já plantou feijão, macaxeira, inhame, milho, mas ainda não se está retirando os frutos da terra, né? E então, assim, o pessoal está recebendo muita doação ainda, né? E necessitando de muita doação de alimento não perecível, também de tubérculos, né, raízes, porque a alimentação mesmo, os índios Uarau, que está com a gente lá, eles necessitam muito da parte de raiz, né, porque faz parte muito da alimentação deles, e também carne, e frango e tal. Então, assim, seguindo aí o Instagram da Pastoral Ambiental, ou então botando lá no Instagram Aldeia Marataro Caeté, você vai ter, né, os locais que você pode estar deixando doação ou até o contato direto com os povos indígenas que estão ocupando o território para fazer essa doação, tá certo? Então, agradeço, né, a mesa, agradeço no Macedo o espaço, né, para a gente estar trazendo essa realidade que está dentro da nossa arquidiocese, né, a realidade dos povos indígenas em contexto urbano. Oi. Só para a gente concluir, Diácono Ayrton, eu tenho aqui um testemunho, né, que a gente poderia dizer. Eu gostaria de contar um fato sobre a Casa do Pão, né? Uma sincronicidade que nos leva realmente a acreditar que ela é de Cristo. É bom as pessoas estarem percebendo isso, né? Ana Luísa, me parece, coloca aqui. E tem uma questão aqui que é até, eu acho que um desafio que a gente pode trazer, como o Diácono Ayrton colocou, né? Da manutenção da Casa do Pão, né? É uma pergunta aqui. Diante dessa realidade apresentada, como a igreja pode incentivar as pessoas a serem mais atuantes, não só em participar com doações semanais, mas na participação nos comitês e conselhos? E aí eu lembro o trabalho que foi feito Dom Lima Macedo nas pastorais sociais, do curso de políticas públicas que foi realizado também em parceria aqui com a Unicap, né? É preciso que nós, como cristãos católicos, possamos realmente participar efetivamente dos conselhos. E aí, nessa questão, Diácono Ayrton, eu lanço também um desafio às paróquias e comunidades. Eu estava conversando antes, e eu acho que é importante a gente ter isso no âmbito da Arquidiocese de Olinda e Recife. O gesto concreto do Congresso Eucarístico Nacional já está aí, está trabalhando, está sendo colocado à disposição da sociedade. E é preciso que nós, como igreja, nos importemos também com esse gesto concreto. E aí uma sugestão que eu estava dando, até uma provocação, nós já tivemos aí grandes festas do padroeiro, São Sebastião, Santo Amaro, e um desafio que eu coloco para as paróquias, para as comunidades. O dia D da Casa do Pão. Colocar o dia C, o dia P, depois a gente pode até inventar isso. De colocar que durante a festa do padroeiro, nas pequenas comunidades também, uma parte da receita que é arrecadada seja destinada à Casa do Pão, como doação da igreja, como gesto concreto nosso. Eu citando assim, a nossa comunidade, por exemplo, a paróquia da Vaza, nós somos somente 3. Mas se nossas 3 comunidades, Matriz, Caxangá e Sítio Vanderlei, pudessem ajudar durante a festa do padroeiro com a parte dos recursos, a gente poderia ajudar a Casa do Pão a manter, digamos, os serviços essenciais. Porque a gente vai ter parcerias, é lógico, mas é necessário a gente ter uma, digamos, uma reserva técnica para que a casa possa ser mantida. O gesto concreto já foi feito, o prédio existe. Como as paróquias podem ajudar? Festa do padroeiro, um compromisso de cada paróquia da Arquidiocese, são 154 paróquias. Se 3 comunidades de cada paróquia ajudassem, ao menos com um dia, a gente teria um ano inteiro
com a Casa do Pão funcionando sem nenhum problema, porque recurso financeiro teria. E o resto é ajudar efetivamente. Diácono Ayrton, como a gente pode realmente concretizar e fazer com que esse sonho idealizado pelo Congresso Eucarístico Nacional possa permanecer vivo em nossas comunidades. Está funcionando. Okay. Então, acho que é um incentivo belíssimo. Só para dizer a vocês, essa semana nós precisamos pagar a conta de energia, R$ 2.500. Não é barato, não. E para pagar funcionário, material de expediente, e o que não vem do município, sabem que a partir do próximo dia 1º, o material, o insumo, a comida é por parte da Arquidiocese de Olinda e Recife. Arroz, feijão, macarrão, farinha, gás de cozinha. Quer dizer, então nós já temos toda uma projeção aí, nós não estamos fazendo a toque de caixa, nós temos planilhas. Se a gente pudesse dizer assim, o que a gente deseja da casa funcionando como deveria funcionar, é coisa de R$ 1 milhão por ano. Se ela fosse funcionar como a gente queria que funcionasse. Não é barato, não é? Mas, claro, a gente vai funcionando com o que a gente tem programado. Todos os recursos da Casa do Pão estão em uma conta corrente que é administrada pelo financeiro da Arquidiocese de Olinda e Recife. O diácono Ayrton não assina um papel. É o financeiro da Arquidiocese a quem eu me submeto para que haja lisura, para que haja clareza em tudo, não é? Então, isso é importante para todos nós, para a gente saber que a gente precisa ajudar. E essa ajuda, se eu posso fazer mensalmente, com R$10, R$20 ou R$50, só eu acessar aquele link que tem lá no Instagram, e lá tem o Pix que está passando aí, Casa do Pão, e lá no Instagram tem um formulário que eu vou poder preencher. E aí eu me comprometo no formulário de todo mês depositar R$10. Se eu posso, 20. E se eu sou rico, 50. Não é? E isso a gente garante, não é, a saúde, porque o médico é voluntário, mas a gente precisa de um rolo de papel que joga em cima da maca para o atendimento. E isso é caro. A gente precisa da luva para usar. Então, esse material que precisa usar, a gente tem que comprar. A não ser também que a gente encontre patrocinadores para tudo isso. Material de limpeza que a gente precisa. Tem um negócio chamado MOP, viu, Dom? MOP, o povo chama MOP. É uma vassoura. Antigamente a gente tinha vassoura de capim, de piaçava. Hoje em dia é MOP. É muito prático, mas é muito caro. Faz com que tenha agilidade, que o funcionário faça bem, mas a gente precisa de tudo isso. Então, é realmente a junção de muita coisa. Mas temos também muitos corações generosos. Temos também entidades que estão chegando junto, que já nos permite, 2 meses, nós chegamos a 5.000 atendimentos. Em 2 meses. Então, isso daí é sinal de que é um milagre, dá-lhes vós mesmos de comer. 5 pães e 2 peixes. É tudo. Sobraram 12 cestos. Deu para alimentar a todos. Então, não vai faltar comida, nem atendimento médico, nem jurídico, nem profissionalização, que agora, a partir do próximo mês, é nosso desejo iniciar o processo de profissionalização. Inclusive, eu estava ontem conversando com Poli está muito conosco na casa, e ela mostrava a foto de um camarada que esses dias teve o seu emprego, recebeu o seu emprego, está trabalhando. Então, se a gente, nesses 2 meses, tem a alegria de ter alguém que foi empregado, que sai da rua para ser empregado, recebeu pela primeira vez o seu salário na carteira assinada, já é sinal de alegria, é menos um na rua,
não é? Por isso que o olho da gente brilha. Olha, nós ficaríamos o dia todo aqui, né? Porém, a gente está ouvindo um sonzinho estranho, não está? A barriga roncando já, né? Ah, já estão adivinhando. Então, entre tantos sons vindouros, né? Desde o ar-condicionado aos palestrantes, tem outro som que está agora nos exigindo o retorno à casa. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus por esse momento tão significativo. Agradecer a Deus, a todo o pessoal da equipe, só a equipe bíblico-catequética. E agradecer a vocês que vieram aqui, participaram conosco, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Prazer muito grande. Grande abraço, Dom Fernando, que também abençoa esse momento, esse evento. E convidar a todos e a todas para a abertura e lançamento da Campanha da Fraternidade no dia 22 de fevereiro, justamente lá na comunidade do Pilar. Então, nós conhecemos a Madre Deus. Agradecer àqueles que deram seu testemunho, aos palestrantes, né? De forma tão lisonjosa, tão importante assim, sobretudo comunicando não teorias, mas experiências já vividas por essa arquidiocese. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe da Humanidade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Bom retorno, bom final de semana, corações ardentes, pés a caminho. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos,
mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante. A carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Na cidade